Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo de Bolsa. Eu sou Bea Aguilar, analista de investimentos, e eu já quero saber, você investe em Fleury ou Hermes Pardini? Me conta aqui nos comentários, gente, porque essa foi a notícia da semana, né? A Fleury anunciou a aquisição da Hermes Pardini, fazendo com que as ações de Fleury subissem quase 16%, as de Hermes Pardini subissem quase 19%, mostrando que sim, o mercado reagiu de forma muito positiva. Não é pra menos, né, gente? Eu acho que sim, tem muita sinergia nesses negócios. Eu acho que tanto Fleury como Hermes Pardini juntas vão conseguir contribuir muito para o setor e vão conseguir se complementar e continuar crescendo. Porque sim, esse é um ponto importante, tá? Tanto Hermes Pardini como Fleury nos últimos anos estavam buscando crescer fazendo algumas aquisições. Inclusive, acho que muita gente estava colocando em xeque o crescimento de Fleury, né? Tanto que no último ano ela chegou a acumular aí uma queda de mais de 35%. E muita gente questionando, né? Como que ela ia continuar mantendo o ritmo de crescimento dela? E aí veio então essa aquisição para mostrar que sim, ela ainda segue nessa estratégia de fazer algumas aquisições para continuar crescendo. Mas beleza, gente, vamos a alguns números que eu considero importantes, porque hoje eu quero fazer o meu papel de trazer algumas informações para mostrar tamanha a sinergia dos negócios e como a união dessas duas gigantes do setor podem culminar em algo positivo lá na frente. Tanto para você que é acionista e quer entender como isso afeta os seus investimentos, tanto para você que talvez ainda não é acionista de nenhuma delas, mas talvez ficou curioso e tá querendo colocar um pezinho ali nessa área da saúde, beleza? Bom, pessoal, as duas juntas, elas podem chegar a um faturamento de 6,1 bilhões de reais com um market share de 16%. 16% é bastante coisa, mas talvez não um número tão grande ao ponto de um CAD querer barrar. Pelo menos foi isso que a Fleury acabou declarando, né? Eles vão deter 16% do mercado. Claro que depende da aprovação tanto em assembleia como do CAD para tudo isso ir para frente, mas eles acham que não vai ser um número suficiente para o CAD não querer a união dessas duas do setor. Mas beleza, gente. Agora, como que elas acabam se complementando, né? Eu acho que a gente começa a falar sobre os serviços em si. Ambas trabalham muito com essa questão de diagnóstico, de laboratório, de exames, de telemedicina e por aí vai. Só que elas, além de estarem em regiões diferentes, elas também conseguem ter alguns focos diferentes, vamos dizer assim. Por quê? A Fleury, ela vai muito bem na parte de oncologia, oftalmologia, ortopedia. E quando a gente fala, por exemplo, do Hermes Pardini, ela faz muito bem uma parte que a Fleury talvez não vai fazer tanto, que é a parte de toxicologia forense, né? Que é basicamente aqueles exames laboratoriais que você precisa fazer para chegar à conclusão do porquê fulano ou ciclano morreu, do que, de que, e enfim, só um exemplo meio banal, mas para vocês entenderem como que funciona. Então, falando de serviços por si só, a gente entende que, apesar das duas atuarem de forma muito parecida, ainda assim elas vão conseguir complementar com os seus serviços. Mais um outro ponto que é muito importante, gente, é a própria questão de geolocalização. Deixa eu mostrar para vocês esse mapinha aqui. Aqui a gente consegue ver, no primeiro mapa, as unidades de atendimento de Fleury, no segundo, as unidades da Hermes Pardini, e em terceiro, como a combinação dessas duas empresas vão ficar. Então, o que a gente vê aqui? Que basicamente elas só vão ter uma certa sobreposição dos seus negócios em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas ainda assim elas vão ficar com 487 unidades no total, chegando a atingir então mais de 12 estados, o que é muito importante para que a empresa ganhe cada vez mais capilaridade. Então aqui a gente consegue ver sim muita sinergia. Mas beleza, gente, saindo dessa parte aí, como esses dois negócios podem refletir lá na frente e no crescimento dessas empresas, vamos entender como é que fica a situação dos sócios, né? Porque tem gente que é sócio de Hermes Pardini e precisa entender como é que ele vai ficar no meio dessa história, sendo que as ações, elas devem deixar de existir na nossa bolsa de valores, né? E por que isso, né, gente? Geralmente isso acontece quando existe aí uma aquisição, tudo acaba virando uma coisa só. Então o que deve acontecer? Para cada uma ação de Hermes Pardini que você pode ter, você vai receber 1,21 ação de Fleury mais R$ 2,15. E por que isso, né? Porque as ações de Hermes Pardini valem sim mais do que a Fleury, mas também porque o negócio está sendo avaliado aí em mais de 2,5 bilhões de reais. E isso traz um prêmio aí de mais de 13% para as ações de Hermes Pardini, né? Mas a questão que vocês devem estar se perguntando sobre essa questão também é
Bea, você falou 1,21 ações e essa vírgula, né, esses quebradinhos ali atrás. Bom, se você chegar lá no total das suas ações, se você receber, por exemplo, 100,21 ações, essas sobras que acontecem, geralmente elas são vendidas no mercado e aí você recebe esse valor em dinheiro, tá? Mas basicamente vai ser essa a troca, se claro, tudo isso for aprovado em assembleia e for pra frente. Só que existe um outro ponto também sobre tudo isso, tá? Para essa aquisição que a Fleury tá fazendo, então o acordo, ele vai envolver parte do pagamento em dinheiro e parte em ações. E aí o que a Fleury ela provavelmente vai fazer? Ela vai fazer um follow-on, que pode ser de mais de 70 milhões de ações ofertadas no mercado, para levantar recursos e também para poder entregar parte das ações para o grupo, né, da Hermes Pardini. Então, basicamente, isso deve acontecer, mas isso também deve ser aprovado. É importante a gente ressaltar que não tem data para tudo isso, mas eu acho que esse é um caminho, sim, muito interessante, principalmente considerando que nós temos taxas de juros muito altas, né? Então, ir para esse lado de fazer um follow-on é uma maneira muito mais barata para você levantar recursos do que talvez ter que buscar recursos, né, em bancos e outras instituições com uma taxa de juros muito alta, beleza? Mas ok, gente, agora, saindo dessa segunda parte, que é como fica a situação dos acionistas em si, vamos para a própria questão da Fleury como um todo, né? Porque eu trouxe para vocês que eu acho que é sim um consenso que ela é uma boa empresa, entrega números redondinhos e tal, mas eu acho que tem muita gente curiosa para realmente dar uma olhada brevemente nesses números e entender qual é a real dela e entender se talvez nos múltiplos que ela negocia hoje tá valendo a pena entrar ou não. Então deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Aqui, gente, eu tô na minha tela do Trademap e não, gente, não tem mais cupom de desconto pro Trademap. Eu só deixo o link para vocês aqui embaixo porque vocês podem usar praticamente 85% da plataforma gratuitamente. Mas se você sentir ainda a necessidade de alguns recursos, você pode assinar algum dos planos que vocês acessam em todos os links que eu deixo aqui embaixo, tá? Mas beleza, gente, aqui eu tô na lâmina de empresas da Fleury. Como vocês podem ver, aqui a gente tem uma queda anual, né, nos últimos 12 meses de quase 35% e brevemente aqui a gente consegue ver alguns números, alguns indicadores que a gente considera importantes e que sim, eles são positivos, né, gente? Com um ROI de quase 20%, uma margem EBITDA de quase 27%. Quando a gente olha o histórico de lucro, a gente vê que o maior tombo que ela acabou levando foi ali no meio da pandemia, mas rapidamente ela acabou se recuperando e já negocia, então, já tem lucros, né, com números pré-pandemia, isso aqui deve continuar crescendo, então, agora com essa aquisição da Hermes Pardini. E aí a gente vai para a questão de preços, né, gente? Quando a gente fala da questão de preços, é óbvio que ela já esteve muito mais cara, como eu trouxe para vocês, né? Ela teve ali algumas quedas acentuadas nesse último ano e hoje ela negocia abaixo aí da sua média de preço-lucro, que é de 28 vezes, e ela negocia aí aproximadamente 15 vezes. Claro que um ponto importante para ressaltar sobre a Fleury, né, para quem talvez está curioso ou está querendo colocar um pezinho na empresa, é que eu não acho que ela é aqueles negócios explosivos que vão, sei lá, valorizar 15.000% numa bolsa de valores, ou enfim, negócios explosivos como foram a questão de Magazine Luiza ou de Sinqia, né? Quando a gente olha a própria questão do crescimento dela, a gente entende que ela tem um crescimento saudável, por exemplo, o lucro líquido dela cresce a uma média composta de 5% ao ano, quando a gente fala da receita líquida, né, de quase 13, 14% ao ano. Então, como eu falei para vocês, eu não acho que é aquele crescimento explosivo, porque, por exemplo, quando a gente viu uma Sinqia, claro que são setores diferentes, né, gente, mas esses númerozinhos aqui que vocês viram agora do crescimento composto, de Sinqia chegava a 40%, 50%, eram coisas surreais, porque realmente era um crescimento muito acelerado. Mas eu acho que a Fleury tem muito a ver com aquele acionista que gosta do setor de saúde, que talvez entende que a população está envelhecendo e que cada vez mais vai demandar dos serviços, né, de exames, de telemedicina e por aí vai, e que tá procurando talvez uma empresa que seja redondinha, que entregue bons resultados e, claro, resultados consistentes e que cresça um pouquinho por ano e pensando no longo prazo. Como eu falei para vocês, não acho que vai ser um negócio explosivo para ganhar muito dinheiro no curto prazo, mas eu acho que sim, ela é uma boa ação, tanto que eu tenho na carteira, pensando no longo prazo, beleza? Bom, pessoal, basicamente eram essas as informações que eu queria trazer para vocês nesse domingo. Eu espero que não tenha faltado nada, mas qualquer coisa, se vocês quiserem complementar, podem deixar aqui nos comentários também. Eu me despeço por aqui. Ah, mas antes, lembrem-se, gente, o link do Trademap tá aqui embaixo. Vocês podem explorar ali alguns outros indicadores que talvez eu não tenha passado no detalhe. Então vocês podem entrar aqui embaixo no link e já começar a fazer isso não somente com Fleury, mas outras empresas que vocês tenham curiosidade, beleza? Bom, agora sim, gente, eu me despeço por aqui e vejo vocês então no próximo vídeo.